todos. Vocês têm 15 minutos, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Deixa eu ver se eu apareço aqui na tela. Ainda está carregando a câmera. Boa noite, pessoal. Nosso grupo, formado aqui por mim, por Adolfo, por Gilcimar Samarone e Gustavo, desenvolveu aí ao longo desses semestres, especificamente nesse terceiro semestre, uma temática voltada à produção de uma leitura coletiva, que nós fizemos do livro Torto Arado, que tem estado aí em evidência, né, na literatura nacional, ganhou prêmios internacionais também, ganhou o prêmio Jabuti a nível interno aqui no Brasil, que é um dos prêmios, é o prêmio mais importante da nossa literatura, né? E eu achei por bem, eu particularmente já faço isso há algum tempo com as minhas turmas, porque eu sou professor de geografia, né, do estado do Rio Grande do Norte e da Paraíba, e eu pensei, junto com meus colegas, de nós usarmos essa leitura coletiva como suprassumo, como a cereja no topo do bolo do nosso estágio 3. Então, nosso estágio 3 foi pensado baseado nessa experiência, certo? Eu vou passar aqui para vocês alguns slides. Peço que vocês me deem um feedback, se dá para vocês verem, só um minutinho. Só um minutinho, viu, gente? Meu computador às vezes dá uma travadinha. Congelou para mim. Não sei se para vocês também. Eu acho que a gente vai ter que desligar as câmeras, tipo os componentes, para diminuir a carga. Vou desligar aqui também. Está carregando. Bom, o nome do nosso trabalho, né, é um título aí bem longo, né, porque é um trabalho muito complexo que envolveu muitos eixos de aprendizagem e, de certa forma, isso trouxe também uma sofisticação para esse recorte, né. Então, Torto Arado e a importância da construção da identidade do ensino no ensino de história. As experiências da leitura coletiva, da regência e do recurso didático, ligados à temática afro-brasileira na Escola Estadual José Olavo do Vale, em Macau. Eu moro em Macau, Rio Grande do Norte, e a gente fez esse estágio, né, que todos nós sabemos, estamos aí em período remoto. Vocês conseguem ver a tela? Já apareceu para vocês? Apareceu. Uhum. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo colocar em tela cheia aqui. Então, pessoal, a gente tem estado aí nesses últimos períodos letivos de forma remota, né? Isso dificultou muitas coisas para nosso estágio, né? No sentido de que nós não tivemos a oportunidade de vivenciar realmente as realidades, diferentes realidades da educação pública, né? Na sua estrutura física, na questão do olho no olho com os estudantes, né? E também sofremos muito com as burocracias, né? No processo de formalização do estágio. Nós tivemos uma experiência muito negativa, sobretudo no estágio anterior, que foi o estágio 2, onde a gente quase não conseguiu finalizar no prazo, né? A questão da formalização do convênio e tudo mais. Mas, felizmente, deu certo, estamos aqui, né, para testemunhar esse trabalho que fizemos, sobretudo no terceiro. Eu, particularmente, fiz meus 3 estágios nessa escola, certo? Mas aí o nosso grupo é bem heterogêneo nesse sentido, porque alguns fizeram só o 2 e o 3, outros fizeram só o 3 e nesse sentido, nosso grupo tem uma heterogeneidade, né, no que diz respeito às escolas que foram trabalhadas. Então, vou passar aqui para vocês. A contextualização da escola e da cidade. A escola, como eu já acabei de falar, né, ela vive, sobretudo nessa época de pandemia, a realidade do ensino remoto. E algumas tentativas foram feitas para que não houvesse, né, a perda de comunicação entre a escola e a comunidade escolar, os estudantes, os pais, os responsáveis, né?
E aqui tem a foto, no caso eu estou nessa foto, né? Eu sou esse de preto, esse mais alto. E nós tivemos um programa na rádio local aqui, né, recentemente, onde nós fizemos um bom sucesso, uma excelente experiência para nós mantermos o nosso diálogo com a comunidade, né, não ficarmos fechados apesar da pandemia a 100%. Né? Então foi uma tentativa que a escola fez. A escola tem trabalhado nesse sentido com as redes sociais, com as divulgações em grupos de WhatsApp, com as atividades em si, né? As atividades remotas e por aí vai. E a cidade de Macau, para quem não conhece, ela fica distante cerca de 180 quilômetros de Natal, fica no norte do estado do Rio Grande do Norte. Ela é composta de cerca de 30 mil habitantes, é uma cidade de médio porte, podemos dizer assim, que vive basicamente da extração de sal, da pesca, e quando nós temos a vida normal, ela tem um carnaval muito conhecido, né? Então aqui está uma imagem da praia, chamada Praia de Camapum, aqui em Macau, certo? E Macau é berço também de movimentos de resistência, sobretudo movimentos sindicais. Então, pensando nisso tudo, eu acho que também houve uma certa ligação do livro Torto Arado com o contexto histórico de Macau, né? Porque Torto Arado ele fala, para quem não teve ainda a oportunidade de ler, da resistência, né? Da construção da identidade e da resistência à modernidade e aos seus impactos negativos sobre cada identidade. No caso de Torto Arado, é sobre comunidades quilombolas, né? E Macau teve esse processo, sobretudo no que diz respeito ao sindicalismo, certo? Depois vocês procurem informações, tem uma história riquíssima sobre isso. Então, o estágio 3, gente, ele foi realizado, como vocês estão vendo por essa imagem, dessa forma aí, por videoconferências, né? Nós tivemos a parceria do professor de História, Cláudio, que nos deu um suporte muito bacana nesse sentido, né? E nós contamos, sim, com um grupo de estudantes muito engajado, um grupo de estudantes que fez a diferença para que nós alcançássemos o objetivo de ter a leitura coletiva, né? Porque imagine, se você não tiver alunos leitores, estudantes leitores, você não faz uma leitura coletiva, né? Então eu tive o cuidado, junto com os meus colegas, de montar um cronograma de leitura com eles para que eles pudessem acompanhar, que não ficasse pesado para eles e nem de uma forma que fosse num ritmo que eles não conseguissem, né? Alguns são, essa menina aqui, por exemplo, do meio, que está sorrindo, ela é mãe, ela é casada, ela tem uma vida bem, né, de responsabilidades, para citar o exemplo aí do público que nós temos, né? Enquanto nós temos também adolescentes que já não têm tantas responsabilidades, enfim, nesse sentido foi uma experiência que também trouxe uma diversidade de público, né, como é o caráter da nossa escola. A Escola José Olavo, ela tem aulas de manhã, de tarde e de noite. Então tem um público bem heterogêneo, tem pessoas que estão na idade certa, na faixa etária correta, adequada, né, para determinados estágios de ensino, e outras pessoas investem também na educação de jovens e adultos, já que não tiveram a oportunidade de, na faixa etária correta, terem essa experiência de estudar o ensino médio, enfim, certo? Então o estágio 3 ele se deu nessas condições, leitura coletiva, juntamente, é claro, com a aplicação dos conteúdos de história mesmo, regularmente, que o professor Cláudio estava aplicando com as turmas. A importância da leitura para os nossos estudantes, né, gente? Eu não vou me alongar muito, porque isso daria pano para 1 hora aqui de conversa, pelo menos, com vocês. Mas a leitura, ela faz os alunos pensarem criticamente. Você pega um livro como Torto Arado, ele é uma aula sobre a questão política do Brasil atual. Porque ele fala lá da questão racial, ele fala da questão histórica, e ele fala também da questão agrária, da luta pela terra. Então aqui você tem um escopo para montar uma experiência até interdisciplinar, né? Então a leitura, para mim, falando por mim particularmente, ela me abriu na minha vida sempre muitas portas. Eu sou um leitor que sou muito apaixonado pelos livros, né? Então eu gosto muito de levar essa experiência, no meu caso, quando eu estou ensinando geografia, para os meus estudantes. E agora, com nossas experiências do estágio, juntamente com os meus colegas,
A gente trouxe essa temática que para eles, de certa forma, era uma novidade, né? Porque não há tantas experiências de leitura, de fomento à leitura na educação pública do Rio Grande do Norte. Há sim algumas ações aqui e ali, mas a gente não vê com tanta frequência, né? E eu acho que isso deveria ser mais estimulado. Deveríamos abrir as bibliotecas, não deixar as bibliotecas num canto esquecido da escola, né? Que ninguém vai. Por exemplo, deveríamos criar eventos, contação de história. Eu acho que temos potencial para isso. Aqui esse é um quadro que é muito conhecido, né? Um quadro que representa a massa urbana, o crescimento urbano do Brasil, lá no começo do século XX, e que mostra a identidade coletiva, né? Mostra um pouquinho de como é composto o Brasil moderno e pós-moderno nesse sentido, né? Então, essa identidade nós buscamos, através da leitura coletiva, e das aulas que tinham também toda a relação com os temas que nós estávamos estudando, fazer esse fomento à conscientização política. Como diz Paulo Freire, a educação não deve ser bancária, a gente não deve chegar na sala de aula e passar os conteúdos como se fossem algo estático, algo que não tem dinâmica, que não tem um significado. Uma aprendizagem, ela tem que ser significativa para o estudante, de modo que ele se entenda como sujeito de sua realidade e não como uma mera massa de manobra, um objeto nas mãos dos grandes atores políticos do nosso cenário, né? A gente sabe que no Nordeste nós temos muito esse cenário político mais coronelista, infelizmente ainda. Então, a identidade coletiva ela se constrói por meio da reflexão. E foi isso que nós tentamos fazer na experiência da leitura coletiva. Então, o livro Torto Arado, ele teve esse eixo fundamental com o estágio 3. Eu diria que o Torto Arado ele foi o coração do nosso estágio 3. Né? Com todo respeito a todos os conteúdos que nós trabalhamos, todas as metodologias, mas Torto Arado, ele fez a diferença para a gente no nosso estágio, porque eu coloquei essa imagem aí, que é uma imagem do jaré. O jaré é uma forma, uma manifestação cultural e religiosa que existe lá na Bahia, e que é passada para quem lê esse livro, né? Torto Arado, ele se passa em meio à conjuntura do jaré. Então, eu percebo também que muitos dos nossos estudantes não têm familiaridade com nada que não seja aquela questão cristã, né? Heterossexual, normativa que nós temos na nossa sociedade. Para mim, particularmente, foi até uma surpresa, eu não sabia, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar do jaré, né? Uma manifestação religiosa totalmente diferente, que une elementos de religiões diferentes, vamos dizer, uma prática sincrética, né? Então, esse eixo do jaré, para citar esse exemplo, ele nos transformou no sentido de que agora nós podemos olhar a realidade de forma mais ampla, a realidade, sobretudo, que nós estamos inseridos, né? E também conscientizar para a tolerância religiosa, para você compreender o universo do outro, e por aí vai, tá certo? Vou fazer só uma interrupção rápida, 2 minutos. À vontade. Pode falar, Aline. Aline? Não, era isso, 2 minutos para a conclusão. Ah, sim, tá certo. No caso, me faltam 2 minutos, é isso? Isso. Pronto, estamos terminando. Aqui o ensino de história afro-brasileira e indígena, né, que foram leis recentes, do ano de 2003, mais precisamente, que a partir de agora nós temos a normativa legal para praticarmos a história, ensinarmos a história afro-brasileira e indígena, sairmos um pouco mais daquela visão eurocêntrica que predomina, por exemplo, quando nós éramos estudantes, predominou quando nós éramos estudantes, de dizer que o europeu tem todas as luzes, o entendimento, e que os outros povos eram bárbaros ou eram incivilizados, selvagens, né? Esses estereótipos que foram construídos historicamente e que fomentaram práticas de racismo, imperialismos e por aí vai. Então, aqui um avanço legal na nossa profissão, né? O ensino de história afro-brasileira e indígena, que nós já tivemos a oportunidade de estudar,
em disciplinas anteriores que nós estudamos com o professor Azemar, por exemplo, né, a História Afro-Brasileira e Indígena, que nós pagamos. E ontem, a título de recordação, foi comemorado o Dia do Índio, no caso, o Dia do Indígena, melhor dizer indígena, certo? E a conclusão sobre o futuro da educação e sua importância política. Eu quero deixar esse questionamento para vocês como forma de concluirmos, né? Eu gosto sempre de terminar a minha aula com uma reflexão, para que a pessoa vá pensando naquilo que a gente falou na aula. Então, a conscientização política, né? Quais são as portas que a educação ela pode abrir, né? Para que as pessoas não sejam massas de manobra, seja de qualquer para qualquer lado político, né? Eu acho que o questionamento ele é sempre válido e nós devemos fomentar o debate sem censurar, né, o estudante. Passo aqui a palavra rapidamente para o meu colega Jusimar, só para ele explicar a questão do recurso que nós utilizamos, tá bom? Obrigado. Jusimar? Jusimar tá aí? Oi, você. Então, meu amigo, pode falar do recurso? Só para a gente encerrar rapidamente? Eu acho que não vai dar tempo. Bem, rapidinho. Nós, para complementarmos o nosso estágio, né, e principalmente a forma magistrosa que o doutor Arado entrou, né, nós entendemos que precisávamos colocar algo mais de costume entre os nossos alunos, algo que eles estivessem mais familiarizados. E implementamos um game, né? Nós adaptamos um jogo de tabuleiro chamado Perfil, um jogo conhecido da Globo, um jogo clássico, né? E nós fizemos uma adaptação desse jogo, né, para mesmo estando online, nós conseguimos fazer com que alguns alunos, né, se propusessem e participassem da nossa aula de apresentação em grupo, no nosso, com o professor tutor Rafael, né? E foi um momento bem interessante, né, que nós tivemos com alguns alunos, né, que se divertiram aprendendo, né, que é o mais legal é isso, né, deixando sempre claro que o recurso do jogo não é sempre um recurso complementar para os alunos, né, que eles devem entrar naquela aula já com conhecimento bem existente, né, e assim, é algo que eles possam se divertir, né, interagir também, que dá para interagir de uma forma bem bacana, e assim, nesse momento de pandemia, onde tudo está bem complexo e bem complicado, né, o jogo, assim como a leitura, dá para dar algo bem diferente que possa trazer os nossos alunos, né, a ter um pouco mais de prazer pelo momento do estudo. Basicamente é isso, né? Ia botar uns slides, mas não vai dar tempo. Voltou para mim agora, no finalzinho, Jusimar. Não sei se você tinha já concluído o raciocínio. Não, mas está concluído. De modo geral. Certo. Eu vou iniciar fazendo a pergunta, depois eu passo para a Tamara. A ideia do Torto Arado é interessante porque esse livro vem sendo, né, tem sido muito discutido. Eu não li ainda, mas já tive várias recomendações de leitura e agora o reforço. Acho interessante introduzir essa discussão com a literatura, né, perceber que a literatura ela também pode se constituir enquanto fonte histórica, e ter os cuidados que a gente tem com as demais fontes também se aplicam às fontes literárias, que muitas vezes isso não é tão amadurecido, dependendo dos alunos com os quais nós trabalhamos. Em geral, há uma tendência, né, a tomar, sobretudo quando é uma literatura histórica, aquela narrativa como reflexo de uma realidade, como retrato fiel de uma realidade. E a gente sabe que é possível estudar a história a partir dessas fontes, mas que é preciso trabalhá-las e abordá-las enquanto fonte. Nesse sentido, a minha pergunta é como é que vocês trabalharam essas leituras coletivas a partir do livro
e como é que foi possível fazer pontes entre as narrativas presentes no livro e os conteúdos históricos, tá? Não sei se foi clara, mas de que forma vocês conduziram esse processo das leituras coletivas? Tamara. Se a gente tivesse combinado mais uma vez, não teria feito as mesmas perguntas, mas justamente essa questão, né, desse trabalho do livro enquanto fonte, os procedimentos em si, como foram na prática, e ressaltar, né, um exemplo de busca de trabalho de um contexto histórico a partir de um tema sensível. Eu achei muito importante esse trabalho de vocês, mas as perguntas são as mesmas de ali. Bom, a gente fez de uma forma que, como eu falei para vocês, fosse adaptável à linguagem, ao entendimento deste público que nós tínhamos, né? Nesse sentido, o que foi que nós pensamos? A gente fez um cronograma de leitura, certo? Eu vi essa ideia no canal do YouTube que eu sigo, que se chama Ler Antes de Morrer. Ela é uma menina que fala sobre livros, e aí ela sempre faz leitura coletiva, e eu me interessei por isso, achei muito bacana, até para mim mesmo, como leitor, né? E eu comentei com o meu grupo e a gente topou fazer essa metodologia. Dito isso, a gente marcou, né, cada dia com descanso. Qual o nome do canal? Perdão, eu perdi o nome do canal. Ler Antes de Morrer. Ler Antes de Morrer. Vou anotar aqui. E a experiência foi em qual escola? Que eu não anotei. Foi na escola José Olavo do Vale. Eu vou colocar aqui no chat. É do estado. Tá bom, obrigada. É do estado. Bom, e aí, gente, a gente marcou um dia, né, para ser o dia da culminância, né, que seria o debate final desse livro com os estudantes que leram, né. Acredito que deu de 10 a 12 estudantes, eu acho que foi um número importante, certo? E a ligação com os conteúdos que vocês também perguntaram é muito simples, porque também a gente estava estudando a época da escravidão no Brasil. Então, houve um casamento, vamos dizer, de linguagens, de metodologias que a gente pôde utilizar. Por exemplo, nossa última aula se deu sobre escravidão na era da mineração, que nós utilizamos o eixo temático de história afro-brasileira, né? Africana e afro-brasileira. Então, a gente trabalhou mediante esses conteúdos que estavam sendo vistos. Até mesmo no primeiro ano, ao estudar sociedades da antiguidade, o professor também havia comentado sobre formas de escravidão. E nessa elaboração a gente até cita, né, nessa questão da mineração, a questão do desprezo que houve em relação à causa da liberdade para os escravizados, que foi muito pouco tangenciada, né, pelos movimentos conspiracionistas, pelos movimentos de independência naquela ocasião. Então houve esse casamento de linguagens, de conteúdos, que, como eu falei para vocês, o livro contempla uma série, né, de conteúdos importantes que podem ser discutidos até de modo interdisciplinar. Ok, então. Tamara, tá ok? Sim, sim. Me senti respondida. Eu queria agradecer ao grupo pelo compartilhamento da experiência, né? Acredito que também no resumo de vocês, no relatório, isso deve estar ainda mais detalhado, né? Sim, é importante a gente colocar figurinhas, né, em termos de metodologias possíveis de serem desenvolvidas, e chamou a atenção esse trabalho com a literatura. Acho que foi uma iniciativa muito positiva.